É um prazer continuar com vocês após participarmos deste culto num dia de domingo tão abençoado como foi este. Que Deus continue conosco nesses instantes e que aquilo que foi pregado esteja inoculado no seu coração, na sua mente. Transformações tenham acontecido também nas vidas daqueles que precisavam de Jesus Cristo como Salvador pessoal. Estou acompanhado do pastor Rogério. Amém. E a Elisângela é a nossa moderadora. Olá, Igreja Digital, muito boa noite. Que prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu estava sentindo falta de estar na moderação aqui com o pastor Rogério, pastor Joel. E hoje, esse domingo tão especial, desde ontem, a gente recebendo assim, um alimento tão lindo da parte de Deus. E o início do culto, a pastora Deiva, né, pastores, falando sobre a identidade de filho, de vivermos a identidade de filho com intencionalidade. E isso mexeu muito comigo e eu tenho certeza, aliás, que mexeu também, né, no coração de vocês. Já dou boa noite aqui para quem está online, a Ângela, a Raquel Dória, muito conhecida como filha do pastor Joel. Inês também, muito boa noite para você, a Alzira, a Miriam Venâncio, a Ângela. Pastores, vamos falar um pouquinho sobre o início do culto, sobre aquele texto forte que a pastora Deiva falou. Hoje não tivemos muitas perguntas, então quero que vocês comentem a respeito dessa importância de sermos intencionais nas nossas ações e sobre assumir a identidade de filho de Deus. Passa a palavra a vocês. Gente, boa noite a todos. A vida cristã é exatamente isso. Assumir efetivamente aquilo que o Senhor fala de nós. E essa é uma palavra muito importante porque o mundo tenta, sobre diversos aspectos, nas tantas situações que nós vivemos todo dia, colar em nós alguns adjetivos que não correspondem àquilo que Deus pensa de nós. Então, muitas vezes, para o mundo nós somos incapazes, muitas vezes para o mundo nós somos impróprios, indevidos, inadequados, quando, na verdade, Deus nos vê completamente como seus filhos. Aqueles que recebem a Jesus são, de fato, chamados filhos de Deus. Então, eu penso que talvez essa seja a grande marca, a grande identidade que paira sobre nós. Aos que recebem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. É isso que somos. Eu acho que é por isso mesmo, Rogério, que as pessoas às vezes nos criticam, porque nós nos denominamos filhos de Deus, porque sofremos essa transformação que foi mencionada hoje por diversas vezes no culto da noite, né? Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós celebramos a ceia lembrando disso. Ele foi sacrifício por nós e nós cremos nisso, nós exercitamos a nossa fé. Como aconteceu com o carcereiro, quem crer e for batizado será salvo. E ele foi batizado naquele momento. Por isso nós somos diferentes. Não somos orgulhosos nesse sentido que muitas das vezes atribuem, mas porque temos Jesus Cristo em nós. E isso nos autoriza a nos tornarmos, a sermos filhos de Deus efetivamente. O Marcon, é o nome que está aparecendo aqui, tá, gente, no YouTube, Marcon. Ele citou uma frase que eu achei muito bonita. Ele colocou assim, andar com Deus é o mais fascinante projeto de vida que existe. E essa frase ficou aqui, gravada no meu coração. Porque realmente, andar com Deus é algo incrível. A gente passa por momentos de lutas, né, pastores? A gente fica, às vezes, triste, mas a gente sabe que Deus não deixa de ouvir nenhuma oração nossa, né? E essa entrega. Eu estou muito feliz aqui no chat porque o pastor fez um apelo. E eu também já tinha feito uma enquete que falava assim, diante da palavra de hoje, qual decisão você precisa tomar? E 78% disse que permanecer firme mesmo nas lutas e
8% falou assim, ó, voltar para os caminhos do Senhor. E nós tivemos um presente hoje aqui. A Fernanda Pereira, ela sinalizou no chat que queria se reconciliar com Jesus. Imediatamente a gente acolheu ela, a Igreja Digital, né, falou com ela aqui, e isso traz uma emoção pra gente, porque a Fernanda, ela disse que ela tem um filho de 16 anos e que o filho é daqui da nossa igreja. Né? Então, hoje a Fernanda vai poder celebrar com o filho, assim que ele chegar em casa, esse reencontro, né? Essa reaproximação com Jesus. Então, a nossa igreja digital é uma bênção. Também tivemos aqui, e agora, pastores, eu vou deixar para vocês 2 perguntas que se complementam, que é o Valdir e a Maria, que eles basicamente perguntam assim, ó: uma pessoa apenas pode salvar a sua família? E a pergunta que se complementa é: como podemos salvar a nossa família e a outras também? Uma pessoa só pode salvar a sua família, com toda certeza. Isso foi dito na mensagem, não é, Rogério? A partir da experimentação de vida com Jesus Cristo que esta pessoa passa a ter. E a influência que ela vai exercer em relação aos seus familiares, à sua esposa, se ele for casado, aos seus filhos, se os tiver, aos seus parentes. E nós temos quantas informações a respeito disso, quantas experimentações. Esta semana mesmo eu ouvi de uma irmã aqui. A partir dela, toda a sua família foi alcançada. E ela, com muita alegria, dizia: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, a partir de você que crê em Jesus Cristo como Salvador pessoal, é possível você alcançar toda a sua família. Aliás, é uma obrigação nossa como crentes, principalmente com os que são da nossa casa. Sempre lembrando que essa decisão por Cristo, ela é individual. Você, meu querido, que fez essa pergunta, você é o agente de proclamação do Evangelho aí dentro da sua casa. Nosso pastor gosta de dizer que em alguns momentos nós somos o único evangelho que algumas pessoas verão ou lerão. E às vezes isso é uma verdade na nossa família, ou melhor, como o pastor Joel disse, precisa ser uma verdade na nossa família. Que todos os seus parentes, os meus parentes, os parentes do pastor Joel, que vejam em nós, crentes em Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho, o evangelho da salvação. Que você possa ser firme, forte, sereno, com compaixão, com amor no coração, nos seus atos, compartilhar a salvação que há em Cristo Jesus, para que seus parentes possam também tomar a mesma decisão que um dia você tomou. E às vezes isso não acontece de maneira imediata, meus irmãos. É preciso estar testemunhando durante muitos anos. Eu conheço um irmão lá na Igreja Batista do Meio, uma irmã na verdade, que durante 33 anos ela orou e viveu o Evangelho de Jesus e orou pela conversão do seu marido. E isso aconteceu. E ele veio a se tornar um crente no Senhor Jesus Cristo, membro da igreja, inclusive foi consagrado diácono naquela igreja. Então, o tempo é do Senhor, mas a atuação, o testemunho é minha responsabilidade. A gente já ouviu uma história, né, Joel? Do marido que vinha trazer a irmã à igreja, a esposa à igreja, mas não entrava nem no terreno. E aí ele foi ganhando confiança, passou a deixar o carro no estacionamento. Ele foi ganhando um pouquinho mais de confiança, ficou na porta. E essa pessoa se decidiu por Cristo e se tornou um dos líderes desta igreja aqui. Olha. Então assim, Deus é tremendo, vai fazendo as coisas. Ele pode fazer de um dia para o outro? Pode, mas o pastor Joel falou uma grande verdade. A gente precisa ter paciência, muito amor no coração, porque nem sempre é de um dia para o outro. Às vezes é um processo, e esse processo pode demorar anos e anos, mas Deus não falha. Com certeza. Amém. Vamos ficar com essa palavra. Deus não falha. Pastores, infelizmente a gente já tem que acabar. Eu acho que nós estamos sendo boicotados pelo pessoal da produção. Eles estão mexendo no nosso tempo. Vou fazer uma abaixo-assinado aqui. Passou muito rápido. Mas também, enquanto os pastores falavam, eu lembrei da nossa central de células
coloquei aqui no chat o link, um formulário para que você possa se inscrever se você ainda não faz parte de uma célula ou de repente você quer ser anfitrião, anfitriã de uma célula. Então tem o link aí para falar com a central de células. Quem sabe através da sua casa outras famílias também com certeza conhecerão de Jesus e você vai ser um canal de bênçãos para tantas pessoas. Pastores, vamos pedir para vocês orarem pela nossa igreja digital. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu já vou me despedindo aqui da minha amada igreja digital, desejando uma ótima semana para vocês. Deus abençoe a todos vocês também. Foi um prazer ter estado aqui com Elisângela, com o pastor Rogério. Vamos orar então? Deus de amor e Pai querido, mais uma vez te agradecemos por esse tempo juntos. Abençoa meus irmãos e irmãs que cultuaram conosco pela Igreja Digital, que a tua boa mão os acompanhe. Amém. Que o Senhor dê a cada um uma semana cheia da tua presença. E esses que tomaram decisão de reforçar laços diante do Senhor, que o Senhor os conduza, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os faça prevalecer. A todos nós, em nome de Jesus oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Amém.